Nós estamos trazendo aqui hoje o Luciano César, que é músico aqui em Caxias do Sul, e é nosso amigo, bem conhece, né, trabalha também em uma casa espírita, e ele vai nos falar também, né, estuda a questão dos mestres ascensionados, ele é youtuber, ele tem aí vários grupos, né, de estudo nesse sentido, e para conversarmos sobre este momento, né? Nós sabemos que é um momento transcendental da humanidade. Aqui nesta página nós já temos falado sobre a mudança de um mundo de provas e expiações para um planeta em regeneração, né? Não é ainda um mundo feliz, mas que chegaria esse momento. É E verdade. nós temos aí, né, Luciano, uma É. pandemia mundial por causa do coronavírus, ou seja, o mundo inteiro está focado numa única questão. Eu fico muito feliz por ter essa honrosa presença aqui com a gente, né? Temos bastante tempo para conversar sobre esse assunto. E eu gostaria que tu fizesse aí uma análise do ponto de vista, eu sei que tu trabalha, conhece também a doutrina espírita kardecista, que o espiritismo, não precisa dizer que é kardecista, porque o que não é espiritismo é espiritualismo. Mas não É. quero dizer que não seja necessário para agregar o nosso conhecimento, sendo bom, e sendo que o Allan Kardec disse, né, que é fora da caridade que não há salvação, não fora do espiritismo. É. Portanto, o espiritismo que segue Jesus Cristo, que segue aí a codificação de Allan Kardec, tem essa visão muito clara e não renega nada que seja bom, como disse o apóstolo Paulo. Então eu É. gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. É um momento de apocalipse, é um momento de transformação. Como é que tu está vendo nesse momento de coronavírus, nessa pandemia mundial, nesse choque, né, que nós estamos tendo nesse momento? Boa tarde, Pois boa é. noite, né? Enfim. Boa tarde, boa noite a todos. Um grande abraço aí. Meu abraço carinhoso a todos. Sejam nossos bem-vindos, né? Parabéns, Miguel, pelo esse programa maravilhoso. Tem espalhado o bem para tantas pessoas, o conhecimento. Sabe que conhecimento é luz, né? Conhecimento é luz. Então, quem espalha conhecimento está espalhando luz. Então, parabéns, continua. Que Deus abençoe teu trabalho sempre, esse trabalho maravilhoso aí. Que a luz te acompanhe, te guie sempre, certamente está fazendo aí. Bom, esse momento é um momento assim muito ímpar na nossa vida. Nós nunca vivemos um momento desse, né? Quem viveu? Ninguém viveu, né? E isso talvez se assemelhe quando houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que houve, né, um confinamento, coisa e tal. Mas fora dali nunca mais houve uma situação idêntica. Então, o que que a nossa alma está fazendo aqui na Terra? A gente está aqui para aprender a lição, aquela lição do mestre, né? A velha lição que as pessoas insistem em não aprender, que é a nossa transformação pessoal, reforma íntima, toda aquela história que a gente já sabe. Mas a pessoa esqueceu, caiu no mundo do materialismo, do consumismo, e aí ficou essa coisa meia assim caótica no mundo. Então, o mundo espiritual, o Pai Celestial, ele deixou que certas coisas aconteçam para que a gente acorde, para que a gente desperte, né? Então, essa epidemia, essa situação que a gente está vivendo agora, ela nada mais é do que uma lição bastante dura que o Pai nos deu, mas essa lição vem em substituição, como diz Divaldo Franco, né, que vem em substituição a uma possível terceira guerra mundial, ou seja, essa já é uma terceira guerra mundial silenciosa, né? Ninguém se deu conta disso. É uma guerra de um país contra todo mundo, né? A China atacou o mundo, atacou o Brasil, atacou os Estados Unidos, atacou, e sem dar um só tiro, eles estão ganhando essa guerra, a não sei até quando, né? Então nós estamos num momento assim apocalíptico, mas muito atenuado, porque o apocalipse ele foi previsto para que acontecesse coisas dolorosas e tal, né? Mas por causa que é tantas pessoas de bem orando, fazendo práticas, né? As pessoas, tanto nas religiões católicas, evangélicas, espíritas, pessoas fazendo bem, Deus se compadeceu das nossas dores e mandou uma situação difícil, sim, mas mais como um desafio do que como uma dor. Então hoje nós estamos tendo esse desafio como, digamos, uma substituição a algo muito pior que poderia ter vindo caso não tivesse ouvido a intercessão divina pelo nosso Pai Celestial. Então, encare isso que você está passando agora, encare isso como um crescimento pessoal teu, né? Quantas vezes você teve que olhar para dentro de si, mergulhar no teu silêncio, ter mais proximidade de ti mesmo, né? Parar, conseguir fazer uma coisa, uma reforma íntima, se analisar, ler um livro, estudar, parar, né? Então, é o momento da gente se vigiar. Você estaria pronto hoje para que tivesse que ser chamado para Deus? Eu faço essa pergunta, né? Hoje, você que está sentado, está ouvindo aí, você estaria pronto agora, se viesse agora um anjo, dizia, vamos lá, né? Arrebatamento, né? Ou você estaria pronto? A resposta provavelmente seria não, né?
Pois então, melhor do que nunca, a gente tem esse tempo agora preparatório para a gente se voltar para Deus e dizer assim, Deus, o que falta para mim estar pronto para um possível arrebatamento, se houver, né? E tem gente que acredita, tem gente que não, se eu fosse chamado, né? Então, a gente tem que estar preparado, é um momento de crescimento, e eu tenho certeza, nós sairemos muito mais fortalecidos desse momento atual, não tenho a menor dúvida disso. Talvez as nossas finanças não, né? Mas a gente vai sair fortalecido. Mas acontece, que disse Jesus, né? Deixai os mortos enterrar os seus mortos, parabolicamente falando, né? Pois é. Pois é. Pois é. E dentro dessa ideia, eu gostaria de colaborar, se possível, assim, dentro da nossa troca de informações, onde entraremos num universo mais amplo. Eu gostaria que tu comentasse, Luciano, por exemplo, assim, a necessidade que venha o escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. Então, assim, vamos entrar naquela parte, Deus mandou, Deus permitiu, então, que a China conseguisse fazer essa jogada materialista para que fizesse esse checkmate mundial, dentro daquela questão de que é necessário que venha o escândalo, as expiações, o resgate dentro da lei de causa e efeito, para que a gente se coloque assim, à esquerda ou à direita do Cristo, como está profetizado por ele mesmo, né? E possa escolher se a gente quer ficar nesse planeta, melhorar a nossa condição vibratória, ou irmos para outras moradas na casa de Deus, como diz no Evangelho, reencarnando em outros planetas. É isso que está acontecendo nesse momento? Olha, Miguel, muito inteligente essa tua questão aí, né? Tu de fato tocou num ponto que eu até tinha me esquecido, né? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que se escandalizar. Ou seja, é necessário que venha o desafio, a aprovação, o teste, né? Como a gente está tendo, mas ai daqueles que se deixarem levar por isso de maneira assim, de caírem no jogo, né? Caírem nessa armadilha, cair no pânico, cair no desespero, cair na descrença, cair na perda de fé, na perda da fé do nosso Pai. Então, é uma boa explicação, ótima, excelente, né? É necessário que venham os testes. Deus diz que viriam os testes. Mas ai daqueles que forem pegos pelos testes, né? Faz muito sentido isso aí, né? Ou seja, a China foi um instrumento de Deus para permitir que viesse um teste forte para toda a humanidade. Foi permitido porque o livre-arbítrio assim o permitiu. O ser humano entrou nessa vibração, né? Como eu falei, ao abandono de Deus. Podemos ver que, ultimamente, especialmente em países Europa e tal, o pessoal abandonou muito a espiritualidade, abandonou a Deus, né? Caiu no materialismo, caiu nas doutrinas não cristãs, né? E abandonaram essa prática do amor ao próximo, da caridade. Então Deus permitiu, mas ai daquele que se deixe levar por isso e caia, ou seja, que a pessoa caia no buraco, que a pessoa afunde, que perca sua fé, que abandone a Deus, que se revolte e que dê alimento para o inimigo. Quem é o inimigo, né? O lado trevoso. Nós não podemos dar alimento para o inimigo. Então existem pessoas que são claramente emissários do inimigo. Não vamos citar aqui nomes, mas existem doutrinas, existem caminhos e ideologias contra a família, contra os valores cristãos, são ideologias que vêm do maligno. E ai daqueles que se deixarem sintonizar, afinizar por essas ideologias do maligno. Então aí tu resumiu tudo. Mais ou menos isso. E como os mestres ascensionados encaram tu que é o estudioso desse assunto? Pois é, os mestres ascensionados, eles têm uma visão assim do mundo, que mais ou menos fecha com tudo que outras doutrinas pregam, até mesmo do catolicismo, com os santos, com os mestres ascensos, né? Então tem muita similaridade, com exceção que o ensinamento dos mestres ele veio para trazer ensinamentos novos, libertadores, como, por exemplo, o uso da palavra, o uso do poder da palavra, que é uma coisa que não é muito falado nas doutrinas tradicionais, né? Nem mesmo dentro da doutrina espírita, católica, evangélica, não se fala muito do uso da palavra. Mas os falam que isso tudo são provações necessárias, é mais ou menos fecha o que falam as outras doutrinas. São provações necessárias, só que a gente usa, em cima de tudo isso, a prática das orações. A gente chama os decretos, né? São mantras que a gente verbaliza, né? Tipo mantras, eu sou luz, eu sou a paz, eu sou a saúde, eu sou a bênção de Deus, eu sou as afirmações divinas, a luz habita em mim. São afirmações que a gente chama, né? Então, através do uso do poder da palavra, a gente invoca
energias para nossa proteção. Então, essa é uma coisa muito boa, que qualquer um pode utilizar, não precisa ser do segmento dos mestres. A gente pode utilizar, inclusive, vigiar as nossas próprias palavras, porque quando a gente sintoniza e foca no problema, tipo, a pessoa que cita a palavra, eu vou citar uma vez só, depois não vou citar mais, tá? O vírus, doença, tu tá focando, né? Doença, o nome da doença, aquela que vai em cima da cabeça aqui, que eu não vou dizer o nome, tá? E tu tá focando, tá amplificando essa citação, entende? Porque aonde tu coloca a tua palavra, como diz o Evangelho, ali, onde bota teu coração, ali está, onde está a tua palavra, ali está teu coração, né? Onde está tua mente, teu foco, ali está teu coração. Então, não foque nisso, não é isso? Não foque como? Então, que a luz venceu, está vencendo, a luz de Deus está vencendo, eu estou com Deus, Deus está comigo, Deus está no meu coração, e práticas e afirmações positivas que dão um upgrade muito necessário para nesse momento atual. Mais ou menos é isso, né? Tem muito mais coisa, assim, né? A gente usa a chama violeta, que é a invocação de uma energia do Espírito Santo para transmutar toda a maldade. Então, a gente invoca a chama violeta através de músicas, de decretos, que são afirmações, né, para transmutar, como se fosse uma vassoura, um detergente cósmico espiritual, que tu citando aquelas afirmações, aqueles decretos, tu está limpando o teu campo etérico, teu campo áurico, para que se tiver alguma larva astral, algum pensamento negativo, alguma energia não qualificada, ela seja limpa, transmutada pela palavra da chama violeta. Tem muito mais, né? Não, isso é legal. Isso dentro do. Já, o Espiritismo já avançou com as obras do André Luiz, com Robson Pinheiro, né, com outras obras, nesse sentido de compreender o que está por trás. O próprio Allan Kardec, porém, né, só comenta que não acredita que haja uma força do poder de Deus, não acredita no diabo como um único líder. Mas espíritos poderosos, sim, nas sombras, né, exilados de outros planetas com grande poder mental, mas com baixa moralidade, dominando inclusive os planos materiais, através da reencarnação. Isso também tu comentas, né, nessa questão. Que há, assim como o Império Romano se institucionalizou na Terra, porque é a lei do mais forte, e volto a dizer, assim, que é uma parábola de Jesus, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Ou seja, dentro dessa ilusão materialista ainda, ou de disputa de poder aqui nesses planos inferiores, como foi o nazismo, né? Dizem aí que o próprio Hitler passava por reencarnações onde havia um grupo, né, de estudiosos das sombras para dominar, e quase conseguiu, lembrando sempre que é Deus que está no comando, né, Luciano? Eu quero que eu fale sobre isso, colocando a minha opinião, né? Não exigindo a tua opinião, mas colocando a opinião que normalmente tem convergido nesse sentido, né? Nós aqui sabemos que existe a necessidade da Federação Espírita, porque muita gente vai achar que isso é maluquice, né? Mas no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, está muitas moradas na casa do meu pai, planetas superiores, planetas inferiores, as viagens astrais, né? A vida em Júpiter, por exemplo, que a própria mãe do Chico Xavier comenta, né? Os exilados de Capela, tem um livro já que está circulando, que é Os Exilados da Terra, ou seja, o Ramatiz não é muito aceito em algumas casas espíritas, por uma questão aí doutrinária, enfim, mas essa é uma outra questão. Porém, ele tem um livro psicografado por Ercílio Mais de 1959, onde ele já fala desse momento de separação do joio e do trigo, né? Vou te passar a palavra já, mas é preciso que as pessoas entendam, para que elas não tenham medo, que nosso objetivo justamente é compreender, para esclarecer, para ter segurança. Jesus também disse, cai o mil à minha esquerda, a minha direita, né? A gente tem que ter elevação espiritual para não cair nessas armadilhas da luta do bem e do mal. Né? Me lembro o teto da capela ali da igreja de São Pelegrino, né? Os anjos e os demônios lutando na mesma condição. O bem está muito superior, é muito mais forte. A física quântica fala sobre isso nessas afirmações positivas. Né? Eu vou te passar para que tu fale sobre isso, Luciano, só que gostaria de comentar que, porém, não podemos nos iludir. E isso também tenho notado. Agora, nesse momento, os Estados Unidos estão comprando de balde todas as máscaras, né, da China, de respiradores, né? Ou seja, como se estivesse roubando o oxigênio das outras pessoas. O império capitalista e o pseudo-capitalismo comunista da China
unidos nessa questão, né, material, poder e guerra, né? Mas quem está no comando é Deus, né? E as pessoas não devem ter medo dessa luta do bem com o mal, elas precisam ter elevação espiritual, como tu falas, né, Luciano? É verdade, não deve se ter medo, não. O Ramatiz falou no Mensagens do Astral, né? Tem outros livros também. Bom, enfim, esse momento, eu digo, é um momento assim, talvez, eu vou dizer, até vou ser ousado em dizer, esse talvez seja o melhor momento da nossa vida. Por quê? Eu estou arriscando até falar uma palavra dessa, mas por quê? Porque nós todos da nossa vida nós esperamos um momento que a gente fosse libertado, né? Que viesse a intercessão divina sobre a terra. Quem não esperou isso? Eu estudo desde criança que um dia Deus iria retornar de alguma maneira para colocar a sua mão. Então esse momento está talvez próximo de chegar. Então é um momento muito feliz porque a gente chegou até aqui. Se nós chegamos fortalecidos em Deus, a gente não vai ter que temer nada. E é o momento da gente ficar muito tranquilo, muito em paz, com muita oração, como eu falei, oração, jejum, penitência, a gente voltar para dentro de si, oração, e aguardar que a intercessão divina virá. Nós não vamos ser abatidos, não vamos morrer, não vamos perecer, não vamos ter uma crise gigantesca em termos econômicos, nada disso vai acontecer, porque nós vamos ter a intercessão divina. Eu estou postando uns áudios aí muito breves aí que as pessoas já têm acesso no Telegram, que eu falo como essa intervenção divina ela está acontecendo silenciosa por baixo, né? Vai chegar o dia que não vamos mais ficar tudo escondido, vai ser tudo revelado, né? E talvez isso não demore muito. Então, basta a gente ficar calmo, tranquilo, orante, perseverante em Deus. O maligno, falar se existe o diabo ou essas coisas. É claro que existem os demônios, né, ou os seres caídos, negativos, desde a época bíblica já eles são os reptilianos, são os arcones, são draconianos, são todos esses seres que vêm de outros mundos, né, que vieram à Terra e ainda eles têm um tempo de vida muito longo e a sua descendência é praticamente a eternidade, né? Então eles estão atuando fortemente por trás dos bastidores, mas a notícia que eu tenho e que eu posso passar, que todos já devem estar sabendo, que pouco a pouco eles estão sendo recolhidos e levados para o planeta Hercólogos. Então eles não permanecerão aqui. Nós só temos que aguardar o tempo deles serem todos capturados, recolhidos, que muitos estão até em bunkers, né? Eles estão sendo retirados pelas forças de Arcanjo Miguel, pelos seres da luz, pelos seres da alta hierarquia, estão sendo retirados essa hierarquia maligna do planeta, que comandou toda a mente maligna no planeta, e brevemente, talvez, vamos botar breve assim, 2 anos, 3 anos, não sei, mas no máximo 5 anos, todos esses seres malignos do planeta vão estar recolhidos ao seu devido lugar, porque a Terra, como falou já muitos, né, a Terra passará um estágio de regeneração. Como que isso vai dar? Poderia dar de uma forma violenta, uma guerra mundial, alguma coisa, mas não vai mais acontecer. Essa regeneração está indo de forma gradativa, gradual. Por isso que temos que ter uns solavancos aí, como a gente está tendo agora, né? Mas são só solavancos no caminho, porque a estrada ali adiante, estamos já vendo a luz no fim do túnel. Então basta a gente ficar agora em concentração, em paz, em oração, dizer, Senhor, eu aguardo a tua vitória. Nós vencemos, a luz venceu, você venceu, nós vencemos. Nós vencemos. As previsões apocalípticas, elas não vão mais acontecer. Elas vão ser atenuadas ao máximo. Então, ou seja, é motivo de alegria, e graças aos grupos como esse que está tendo agora, do Miguel, os outros grupos que fazem, os que rezam o texto, graças a esse grupo de pessoas que doou a seu tempo, a sua vida, nós vencemos as trevas. Era para ter uma guerra mundial, nós não tivemos. Era para ter uma coisa muito mais destrutiva na Terra, o projeto HARP, o projeto Bluebeam, nós não tivemos, eles foram desmanchados, não vai mais ter Bluebeam, nem projeto HARP, e muitas coisas que eu posso falar em outro momento. Então, a luz venceu, ela venceu, é hora de você abrir uma champanhe e dizer, obrigado, Senhor, porque estamos juntos e nós vencemos juntos. Então é isso. É então, verdade. É isso. O Raul Seixas, né, na sua triste, né, trajetória como que se viciou, mas ele era muito sábio em algumas letras. Tem uma música dele que diz assim: buliram muito com o planeta como cachorro eu vejo. Quando ele não aguenta mais as pulgas, ele se livra delas num saculejo. Conhece essa música? Eu nunca ouvi, mas é boa essa. Eu quero dizer o quê? Vamos cristianizar aqui essa ideia, porque, por exemplo, a gente sabe que Cristo,
Vamos falar sobre isso, a hierarquia de Cristo. O Espiritismo o considera como governador do planeta. Mas um planeta, que são milhares do universo. Os mestres, os ascensionados, é como uma hierarquia espiritual, vão assessorando Jesus, eles se reúnem, assim como há o governo oculto, né? A tendência, né, do mal é formar quadrilha. É. E a tendência do bem é formar falanges que se ajudam, né, de uma maneira lógica para que o pessoal compreenda. Né? Nem mesmo esses, é claro, porque não vão se perder, porque Jesus disse: nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Fomos criados como espíritos, filhos de Deus, somos deuses, mente e coração. Então, que bom que vencemos este momento, pelo menos em parte, não quer dizer que sejamos melhores que outros, porque podemos estar vindo de outras dimensões já atrasados, né, na questão, não é o que importa, enfim, né, Luciano? Mas também, muitos, disse Jesus, né, não adianta dizer Senhor, Senhor, é preciso, né, como os trabalhadores da última hora, mudar a vibração, porque nesse momento a tendência é um desespero. E também está no Apocalipse de João Evangelista, né, que o mal mais se faria, ou seja, as pessoas, as máscaras, né? Veja só que como é interessante, né, a simbologia das máscaras, né? Que temos que usar máscaras, mas elas vão cair, as máscaras pessoais, porque se você... Jesus dizia assim ou não, você não pode, não pode estar no meio termo. Então, né? Essa questão toda, essa relação, os mestres, inclusive, estão assessorando o próprio trabalho de governança da Terra, né, Luciano? Para que a gente possa avançar nesse sentido, e para que a gente não diga Senhor, Senhor, para a elevação espiritual, aquilo que tu disseste antes, né? A gente procurar mudar a nossa palavra, nosso verbo, as orações, mas de coração, né? Não adianta agora a gente querer ascensionar verticalmente, né? E aí vai gerar um colapso, né? Vai gerar terríveis preocupações e ansiedades maiores ainda, eu acho. Tem muitas histórias aí que, se tu me permite, até eu falo. Em primeiro lugar, assim, qual é a nossa posição no momento aí? Vamos ver se eu me lembro de tudo para falar. Em primeiro lugar, não falar mal do projeto divino que Deus colocou para a nossa nação. Em primeiro lugar, número 1, tá? Tipo a pessoa, eu vou falar mal de fulano, de Beltrano. Não, se nós estamos encarnados aqui no nosso Brasil, e nós temos um governo instituído, é porque Deus colocou esse governo e temos que respeitar a hierarquia humana, Como é que a pessoa pode respeitar a hierarquia celeste se ela não respeita a humana? Então, em primeiro lugar, não falar mal da nossa nação. Nossa nação é destinada a ser uma terra prometida por Deus para que venha aqui, né? Tem até o livro Pátria, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria, e tem outros mais que falam. Brasil é uma pátria destinada a ser e abrigar almas divinas que vêm aqui para trazer uma nova era de luz. Então, em primeiro lugar, não vamos criticar aquilo que vem de cima. Nós temos que respeitar a hierarquia humana, né? A hierarquia humana ela é tão importante quanto a celestial. Então, por favor, pare de falar mal do nosso Brasil, do nosso governo. O Brasil, ele está tomando as medidas necessárias, técnicas para combater essa situação e vamos respeitar e dar força para o nosso Brasil, para o nosso presidente, para o nosso governo. O próprio presidente está pedindo agora que as pessoas se unam em jejum e oração. Quando que na vida isso aconteceu, né? Então eu peço que vocês se unam nessa campanha também de jejum e oração que está no meu YouTube. Vocês podem até acessar. Eu vou deixar a página aqui embaixo depois, né, se quiserem, o link é www. Não é YouTube, é Ensinamentos da Era de Aquário, né? Que eu tenho alguns vídeos ali sobre o jejum, como fazer jejum, o que a gente pode fazer no jejum. Tem um vídeo também que conclama as pessoas a rezarem de hoje até o dia da Páscoa, que é o dia da Páscoa vai haver um derramamento de energia muito grande sobre todo o planeta, porque é a ressurreição do Mestre Jesus, né? E ele está ali para nos abençoar. Então, certamente, toda a Páscoa há uma espécie de uma Páscoa terrena e uma Páscoa celestial. É derramado um momento de luz, um quantum de luz por todo o planeta. Aproveitando essa energia, a gente pega a carona e vamos dirigir essa energia para a cura planetária. Então, a gente está num momento, assim, muito delicado de hoje até a Páscoa. Então, eu convido que todos façam suas práticas, cada um com a sua, que façam seu momento de oração para a gente chegar no dia da Páscoa. Eu dou o limite, o dia da Páscoa, domingo, dia 12, ou não sei que dia, 8, 9, 10, 11, 12, vai ser um momento que nós vamos ter boas notícias. Não sei o que virá, mas virá, pode ter certeza, pode me cobrar disso depois, tá?
Ou seja, é o momento da gente trabalhar em cima disso aí, é o momento da gente trabalhar. Deus precisa de você, de mim, de cada um, para a gente espalhar uma mensagem positiva, de esperança, de fé, de luz, né? Então agora a gente tem esse instrumento de Deus, que é a nossa vigilância, o nosso silêncio, a nossa reforma, nosso jejum e oração e o nosso louvor a Deus. Outras coisas eu não conheço, né? E tudo mais de bom que a gente pode fazer para a humanidade. Mas assim, só complementando, que tu falasse sobre os seres caídos, negativos, né? São seres que serão exilados da Terra e como Deus tudo dá misericórdia, né? Eles continuarão esse processo num planeta primitivo, onde lá eles vão descobrir a roda, vão descobrir o fogo, vão, né, caçar animais, né? E essas pessoas que também destruíram aqui a natureza e coisa, elas lá eles nem vão ter natureza, porque vai ser só pedra, né? Então lá eles vão sentir na pele muitas das coisas que eles fizeram passar aqui, né? E as pessoas que eles fizeram passar fome aqui, lá talvez eles tenham que sentir na pele o que é passar fome, o que é ter necessidade. Então, Deus coloca essas pessoas lá que serão os líderes desse outro mundo, né? Vão impulsionar as almas primitivas que lá estão começando agora. Então, tudo se encaixa. Deus é muito sábio. Ele tira uma pessoa daqui e coloca lá. Que a inteligência desses é muito boa, só que usada para o mal. Então, usa essa inteligência para crescer um planeta que está sendo criado, né? E são criados planetas novos. E Deus coloca pessoas que aqui têm uma inteligência absurda, mas não tem o bem no coração. Então, colocam lá para fazer serviço pesado, né? Mais ou menos é isso, então, Miguel. Não, exatamente, eu concordo plenamente. É a lei de causa e efeito em ação, né? Eu achei muito interessante, assim, eu sou fiel a Deus e bastante imperfeito, óbvio, né? Mas eu achei sensacional o contra-choque que mesmo que tenha sido a China que disseminou essa pandemia, a limpeza espiritual e a expiação do karma coletivo das nações, gostaria que tu falasse sobre isso, se concorda ou não, de uma forma relacionada a cada coletividade. Por exemplo, a Itália, nós tivemos lá o Império Romano, nós tivemos lá, né, muitas coisas. A Espanha teve, né, várias conquistas na América do Sul, etc, etc, etc. A Alemanha teve a Segunda Guerra Mundial, está recebendo, né, pacientes da França que bombardeou. Ou seja, o start desse, né, as famílias estão em casa tendo que rever as suas relações. Isso é no mundo todo, né? Então eu fico emocionado ao falar isso, sabia? Porque esse poder de Deus nunca foi tão sábio, esse checkmate, né, no mal. Isso, né, porque as pessoas não vão, veja bem que as pessoas não vão poder usar o seu poder econômico, né? As empresas, primeiro foi a questão dos impostos, mas agora estão se obrigando a também colaborar com os profissionais de saúde, com a segurança, porque senão o caos vai se estabelecer. Então as empresas estão fabricando aí respiradores, né? Independente do Estado, porque senão eles mesmos não vão ter quem os cure, né? O governo oculto, etc, etc. Ou seja, o tiro saiu pela culatra, pela sabedoria divina, e todo aquele karma reprimido, vamos falar karma, né? Ficou, de repente, né? Pode ver, por exemplo, menos circulação de carro, menos lixo nas praias, menos plástico nos oceanos, né? A camada atmosférica se recuperando. Isso é sensacional, tipo assim, peraí só um pouquinho, quem manda aqui sou eu, né? Parece que Deus disse, meus filhos, né? Vamos parar, vamos pensar, né? Agora você reflita e você escolhe, para que lado tu quer ir, né? Mas quem manda sou eu, é como a gente faz com os filhos, né? Ó, tá na hora de estudar, você... Não é isso, Luciano? É sensacional, eu acho maravilhoso isso. Muito inteligente essa tua questão aí, Miguel, eu acho que tu pegou todo o sentido da coisa, né? Como sempre, né? Aliás, quero te elogiar que o teu trabalho em frente à TV aí é muito, muito bom, tu tem tido, assim, um trabalho excelente, assim, parabéns por todo o trabalho que tem feito em todos os locais da comunicação aí em Caxias, aqui. Bom, de fato, tá voltando o karma é aquela história, né? O karma é uma flecha que é lançada e ela volta para ti na igual proporção que foi lançada. Então, só que o karma, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente gostaria que fosse instantâneo, e não é, né? A coisa demora, porque o tempo de Deus, ele é infinito. Nós temos essa visão limitada. Então, de fato, os países estão recebendo muito do seu karma. A Itália está recebendo porque ela teve grandes problemas aí, né? Parte política dos romanos e tal. A Espanha também atacou a América do Sul brutalmente, né? A Alemanha nazista.
O Brasil, vamos falando do Brasil agora. O Brasil, ele é uma nação que ela foi criada, assim, para ser um novo mundo, para ser a Terra Prometida. Até tem um vídeo muito legal no YouTube, quem quiser assistir, Brasil, a Terra Prometida, a parte 1 e parte 2. É um estudo, assim, fantástico sobre o destino do nosso Brasil, sobre a origem. Nós somos descobertos pelo povo hebreu, por Salomão. Foi Salomão e os fenícios que descobriram o Brasil já há 3.000 e poucos anos atrás. Fala tudo, tem fotos, é um documentário assim incrível. Vocês não deixem de assistir. Só para acrescentar, tem na Pedra da Gávea, inclusive, uma inscrição fenícia, já que tu cita isso. Os fenícios foram os primeiros que vieram aqui, então os fenícios depois emprestaram seus barcos para os hebreus, que eram mais ou menos junto ali. Salomão veio para o Brasil, inclusive das madeiras que foi feito o trono de Salomão é a do pau-brasil, aqui no Brasil, né? Tem uma longa história, tem fotos, tudo é incrível esse documentário. Mas uma curiosidade para acrescentar nisso, né? Diz aí a literatura espírita que os fenícios depois reencarnaram, muitos como portugueses, grandes navegadores, como os fenícios eram, exatamente. E redescobriram o Brasil. Então, olha como é o cara. Os fenícios descobriram o Brasil há 3.000 e poucos anos atrás. Aí depois eles reencarnaram como Dom Henrique de Sagres, foi um dos chefes dos fenícios, Henrique de Sagres, que foi o chefe da navegação portuguesa, e eles vieram para o Brasil. Por que vieram para o Brasil? Porque os fenícios, eles tinham comunicação com os atlantes, eles eram um povo atlante. E os atlantes deixaram todos os mapas da Atlântida que existia o Brasil. Então os fenícios pegaram esses mapas e viajaram para o Brasil, descobriram o Brasil com os mapas atlantes. Eu explico lá nesse documentário todo, com fotos, é muito legal, sabe? E aí depois os hebreus, que eram amigos dos fenícios, pediram emprestado os barcos dos fenícios, porque eles não tinham, e vieram aqui para o Brasil os hebreus. Então nós somos filhos de Israel, nós somos filhos de Salomão. Salomão foi um dos que vieram, o povo de Salomão, enfim, né, vieram ao Brasil. Nós temos uma forte ligação com o povo hebreu de Israel. Então nós somos a verdadeira terra prometida. Sem falar. Só para tirar. Oswaldo Aranha, né, quando foi embaixador na ONU, né, institucionalizou Israel, né, como país. Pois é, o Brasil não sabia disso. 1949, por aí. Então, assim, segundo falam alguns estudos, existem 3 nações que vão levantar o mundo para ele se tornar um planeta de regeneração. 3 nações, as outras não. Que é Estados Unidos, né, com essa liderança agora que nós temos, Israel e Brasil. São as 3 nações do bem que vão ser regidas e são regidas por seres celestiais, para que haja a impedimento da invasão do comunismo no mundo e que a gente consiga transformar o planeta em um planeta de regeneração. Então você que está encarnado no Brasil, é uma bênção, que você foi destinado a uma missão fantástica, ainda mais se você está dentro dessas doutrinas mais espiritualistas, que tem essa aceitação ampla, né, que não é assim com aquela visão mais afunilada, que isso aí bloqueia muito nosso crescimento. Então você é destinado, você é chamado a ser um trabalhador de luz para que a gente traga para o nosso Brasil esse destino glorioso que está destinado já desde a época de Salomão, que a gente foi destinado a ser a terra prometida de Deus, né? Inclusive a palavra terra prometida tem uma simbologia com a palavra portuguesa do Brasil. Eu vou falar isso em outro momento, não aqui, porque é muito longo, né? Mas está tudo lá no meu vídeo lá. Né? Então nós somos destinados, então nós temos que construir a terra prometida, a Canaã, a Nova Jerusalém aqui no Brasil, e nós somos chamados a isso, por isso que não podemos criticar o Brasil e o governo. Então você que está no Brasil, você é uma bênção estar encarnado aqui. O Brasil não tem karma que tem outras nações que entraram em guerras. O Brasil só tem um karma de trazer a luz para o planeta. E nós, brasileiros, nós somos descendentes da Atlântida. A maioria de nós que já estamos nessa linha espírita, católica, pessoas evangelizadas, assim, né? São descendentes de Atlântida. Nós estamos já há muito tempo aqui, somos almas muito antigas. E nós temos que, nessa alma aqui, cumprir nosso ciclo, nossa missão e partir para outros lugares melhores. Então, a gente pode, nessa alma aqui, resgatar ao menos 51% do nosso karma, se a gente fizer um trabalho bom, né, nessa existência, e não ter que depois repetir. Então, você é chamado a manifestar o teu plano divino. Você não está aqui por acaso, você não está escutando esse programa por acaso, você não foi chamado aqui por acaso, porque você é um contactado de Deus para manifestar o teu plano divino na luz. Então, parabéns para você e continue, não desanime que nós vamos vencer. Tá bom? Então, Miguel. 51% ainda até que é uma média baixa, né? Dá para passar por média, né? Pois é. O peso áurico, né?
a física quântica, né? Como o planeta vai acelerar a vibração atômica através da elevação espiritual, e é por isso aquela questão do jejum também, da oração, isso nos acelera. No futuro biológico, nossos intestinos serão mais reduzidos pela lei de uso e desuso, ou seja, né, resumindo essa questão, nos aproximamos do final, mas a gente tem ainda uns 10 minutos, pode ser? Pode. O que tu quiser falar aí, me pergunta. Só para colaborar com essa ideia, né? Então, os trabalhadores da última hora, dentro da posição cristã que Jesus quis dizer para nós, que estamos dentro vamos dizer, do QG espírita, que é para atender determinado público. Você que está dentro da igreja evangélica para atender determinado público, você que está agindo como Luciano César, ampliando esse pensamento para um determinado público, né? Você que está na igreja católica também, a questão é, o Deus é um só, né? Akenaton trouxe isso para nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, Jesus consagrou, mas o Deus único, né, veio lá dos egípcios, que também eram exilados, que também vieram, ou seja, nós poderíamos, com um pouco de lucidez que temos, já ter ido para outro planeta. Não fomos porque não atingimos a média ainda. Somos os trabalhadores da última hora. Então, Luciano, eu gostaria que tu falasse sobre isso. Ainda é válido, e será válido, porque passarão essas e outras gerações, mas minhas palavras não passarão, disse Jesus, para a gente concluir o programa. Ele disse, né, quando foi perguntado para ele, qual é o caminho, então? Né? Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, eis toda a lei e os profetas. É isso? É isso aí mesmo, com certeza, né? Então, nós somos chamados a manifestar o que os mestres falam que é o nosso plano divino, é a proposta, o projeto de vida que a gente vem, né? Antes de vir, a gente tem um projeto, a gente assina um contrato lá, eu vou fazer isso, eu vou ter tal pessoa, vou resgatar com tal, é um contrato, como se fosse contrato terreno mesmo. E a gente chega aqui e esquece tudo, né? Então, se a gente esquece esse contrato, a gente cai em depressão, tristeza, mágoa, é por causa disso. Então, nós temos que pedir que o Espírito Santo nos mostre esse nosso plano divino, esse nosso contrato que a gente tem, a nossa missão. E se a gente cumprir essa missão, a gente vai ser mais feliz, vai ser mais pleno, tudo vai fluir melhor. Então, como é que a gente consegue isso, né? É através do jejum, da oração, da meditação, do contato com Deus, da prece, da sintonia conosco mesmo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que manifestar esse lado divino, angélico, iluminado que nós temos dentro de nós. Nós somos uma fagulha, um pedacinho de Deus na Terra, né? E nós somos um braço de Deus atuando. Então, não pense assim que você está aqui e Deus está lá em cima, distante, Pai está aqui, né? Nós somos um braço de Deus. Nós estamos aqui como se fosse o próprio Deus em ação. Nós temos, cada ação que você faz, você divulgando esse programa, você compartilhando essa live, compartilhando esse programa, enfim, divulgando notícias positivas, você está sendo um braço de Deus para atuar. E é isso que você tem que fazer, né? Dando força para nesse momento atual, orando para que os seres angélicos consigam atuar nessa grande batalha astral, espiritual que existe no momento. Nesse momento agora que você está assistindo, existe uma guerra incrível no plano espiritual entre luz e trevas, entre Arcanjo Miguel, os seus anjos, e entre as forças trevosas, para que essas trevosas sejam capturadas, levadas para os seus devidos locais, ou destruídos, não sei, né? Provavelmente vão ser capturados e levados para um local de exílio, para que lá eles tenham que ser reciclados e tal coisa, mas é outro assunto, né? Mas a nossa função é só contribuir para que isso aconteça. Então, vamos saber que é o momento mais importante da nossa vida é hoje. Não é o amanhã e não é o ontem, porque nós não podemos mudar, é o agora, né? Então, onde você está agora, diga assim nesse momento, eu agradeço, eu louvo a Deus, eu bendigo ao Senhor por eu ser esse filho amado, abençoado, pelo meu plano divino, pela minha missão, e eu sou muito feliz, eu tenho muitas bênçãos de Deus, obrigado Senhor por tudo, e que cada vez a minha mente se expanda mais, que o meu Espírito Santo, que o meu anjo da guarda se manifeste em mim e venha falar através do meu coração tudo aquilo que eu preciso nessa vida. Então, mais ou menos é isso que a gente tem que fazer, né? E confiar muito em Deus que a vitória é certa. A vitória é certa. Tá bom? Que assim seja, meu irmão. Então tá, muito obrigado a todos aí, e convido vocês aí a compartilhar isso aqui, dar o seu joinha, dar o seu like, compartilhe com os amigos, né, tragam mais pessoas aqui para esse canal, né, para assistir o Miguel, nossos trabalhos, né, eu me coloco à disposição, se quiser que eu volte em outro momento, a gente pode bater papo de novo, né, assista o meu canal no YouTube, Ensinamentos da Era de Aquário, se inscreva lá, tem muitos vídeos, lá tem o Telegram também,
o Telegram, Ensinamentos da Era de Aquário, é só digitar no Telegram. Então, eu quero manter esse contato mais vezes com vocês. Foi muito bom, foi muito legal. Passo uma energia muito, muito alegre, de carinho a todos vocês aí, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, isso aí. Voltaremos com certeza. Muito obrigado, irmão. Até a próxima. Até a próxima.